Boa noite a todos e a todas. Bem, o tema dessa palestra foi sugerida por uma casa espírita em João Pessoa, a qual fui convidada para organizar algumas reflexões em torno desse tema. E aí eu decidi trazê-la hoje com algumas adaptações para que a gente pudesse refletir essa noite, tendo em vista que se avizinha o dia 2 de novembro, ao qual a gente comemora o Dia de Finados. Para nós ocidentais, eu acredito que seja, acho que o momento em que nós nos damos espaço para refletir um pouco a respeito da morte, mas ainda de maneira muito superficial. E, por conta disso, eu acabei decidindo trazer algumas reflexões a partir dessa palestra que eu organizei, mas ainda trabalhando algumas questões, tendo em vista que a gente está no mês de aniversário de nascimento de Allan Kardec, e ele que nos presenteou com a obra O Céu e o Inferno, que é fundamental para que a gente possa amadurecer a nossa compreensão a respeito da morte, particularmente desmistificar temores milenares que nós construímos, pelo temor que nós tínhamos do inferno, estando nós comumente na condição de pecadores. E essa obra é um divisor de águas no sentido de amadurecer a compreensão do que é morte, do que de fato acontece conosco, ampliando a compreensão também a respeito do que é vida. Por isso, o trocadilho interessante, a fim de que a gente possa refletir o temor da morte e o temor da vida, porque são temas que estão muito aproximados. E aí, desde já, eu queria agradecer a seu Nicolau, não o vi aqui hoje, acredito que esteja na fraternidade, que com todo o carinho do mundo selecionou alguns livros de Joana de Ângeles com esse tema, o temor da morte, e marcou capítulo para capítulo. Então, desde já, eu queria registrar o meu imenso carinho e gratidão frente às indicações. Bem, inicialmente, no livro Sendas Luminosas, Joana faz com que a gente problematize o que é vida e o que é morte. E aí ela traz uma reflexão interessante, no sentido de dizer, se nós fôssemos buscar o significado do que é vida, em alguns dicionários, comumente a gente vai ver o conceito de vida atrelada a uma organização orgânica, que enquanto ainda está em funcionamento pleno, enquanto ainda estivermos com a saúde física de um corpo, nós estamos vivos. E se essa saúde se debilitar, e se esse corpo entra em colapso e finaliza-se com a morte, nós extinguimos a vida. E é a partir dessas observações em que a gente vai começando a refletir o diferencial que as doutrinas espiritualistas nos presenteiam, ampliando a compreensão do que seja vida e do que seja morte. Para os materialistas, ainda casa muito bem essas definições que a gente encontra nos dicionários. Essa compreensão de vida enquanto ainda tem um organismo pleno funcionando, e a compreensão de morte quando esse organismo entra em colapso e cessa-se a vida. Mas, quando a gente trabalha numa perspectiva espiritualista, anexa à compreensão da imortalidade da alma, aí a gente vai compreender que o conceito de vida é muito restrito sobre esse viés que os dicionários assim o abordam. Na compreensão de que vida está para além do estado de estarmos encarnados ou desencarnados. A condição de vitalidade é uma condição que é do espírito, que ora estará estagiando no corpo carnal e ora estará estagiando no corpo eminentemente etéreo e espiritual. Então, a partir dessa compreensão, a morte ela está atrelada única e exclusivamente a uma dimensão, que é a dimensão de funcionamento de um corpo, que é perecível, que tem um tempo delimitado, que está ligado às leis da matéria. Enquanto a vida, no seu aspecto mais ampliado, que a cultura espiritualista assim nos presenteia, está ligada ao nosso estado de ser imortal. E a partir dessa compreensão, o Espiritismo, ele nos esclarece de maneira mais aprofundada que vida e que morte têm concepções muito mais amadurecidas. Mas
nem todos nós conseguimos evoluir de maneira amadurecida essas compreensões no nosso inconsciente mais profundo. Tendo em vista que, mesmo tendo a compreensão do princípio espiritualista, mesmo acreditando na reencarnação, mesmo crendo na imortalidade da alma, esse conhecimento não é suficiente necessariamente para que a gente possa deixar de lado os nossos temores frente à morte. E é óbvio que isso também está muito ligado à nossa cultura. A gente está imerso numa cultura em que não se pode falar de morte. A gente bate logo na madeira. Então, a gente tem hábitos ainda muito arraigados, condicionamentos muito arraigados à vinculação a esse temor da morte. Então, morte é um assunto desconfortável, que não cabe entrar nas nossas conversas do cotidiano. E, por conta disso, cada vez mais a gente entra num processo de termos dificuldade de lidar com esses temores milenares. Como encarar cara a cara, esses incômodos que esses temores nos apresentam, principalmente esses temores inconscientes, se a gente, de fato, não abrir espaço para trabalhar uma discussão mais aprofundada a respeito da morte. E aí é nessa perspectiva que Joana, em inúmeros livros, vai nos trazer várias reflexões a respeito do temor da morte. E aí ela traz algumas observações que eu acho muito interessantes. No livro Conflitos Existenciais, tem um capítulo, é o último capítulo do livro, chamado Morte, em que Joana vai trazer 4 elementos ou 4 causas que possivelmente pode explicar por que nós tememos tanto a morte. E ela coloca, o temor da morte pode estar ligado aos pavores da natureza. E se a gente for analisar a nossa história milenar enquanto espírito, nas nossas primeiras reencarnações, ainda no estado muito primitivo da alma, nós tínhamos muito medo das forças da natureza, pelas catástrofes que muitos de nós fomos vítimas. Imagina o que era não ter casa protegida, não termos a tecnologia e o progresso que nós temos hoje. Nós éramos muito mais vulneráveis. Não era à toa que a taxa de mortalidade, a expectativa de vida era tão pequena. Então, nas nossas primeiras encarnações, viver 30 anos era como se hoje fosse viver 100 anos. Então, essa marca evolutiva, ela foi impressa no nosso espírito. E o temor, entrelaçado a uma questão de sobrevivência, era completamente explicável. Um outro aspecto que pode explicar o temor da morte, ainda nos diz Joana, é o medo das punições eternas, essas fantasias perversas que foram criadas para todos nós, que estamos ligados a uma cultura judaica e cristã, que foi intensificado principalmente na Idade Média, nessa compreensão de que aquele que tivesse pecado, de certo já estaria no inferno, e aquele que tivesse uma vida reta, adquiriria o céu. Se hoje a gente é inferior do jeito que é, imagine na Idade Média, quem iria para o céu? Então, essa marca, esse temor de, além de ir para o inferno, arder neste fogo eterno, hoje a gente pode achar que essa é uma ideia bizarra. Mas essa ideia fez parte das nossas crenças da maneira mais profunda possível. E até hoje faz, mesmo a gente na condição de espírita, mesmo a gente sabendo que há a possibilidade da reencarnação, da reparação, da expiação, a gente morre de medo e a gente já encontrou agora o nosso inferno particular, que é o nosso umbral. A gente só mudou de capa, mas não necessariamente mudou as fantasias ainda em torno dessa atemorização com relação à vivência no inferno. Então, o nosso temor da morte, historicamente falando, está ligado a essa nossa crença milenar de que nós, na condição de pecador, qualquer errozinho que a gente fizesse, estávamos condenados eternamente ao fogo do inferno. E aí, é por isso que tão importante é a obra O Céu e o Inferno de Kardec. Porque Kardec vai ter a ousadia de desconstruir essa ideia, essa crença milenar. Problematizando que céu e inferno não são lugares, não são eternos.
que Deus, por ser misericordioso e bom, não delegaria uma pena eterna para os seus filhos que cometeram erros, e erros ligados à sua condição ainda de inferioridade, venhamos e convenhamos. Tem uma expressão, toda vez que eu lembro, né, dessas reflexões, né, a respeito dessas crenças em torno desse inferno eterno, eu me lembro daquela passagem que eu acho que Divaldo já contou inúmeras vezes em suas palestras, a respeito do suicídio de sua irmã. E aí conta-nos ele que, quando, diante do ocorrido, como a sua mãe era muito católica, comumente o que é que os católicos fazem? Após o falecimento, nós temos a missa de 7º dia. 7º dia decorrido da morte, nós celebramos a missa de 7º dia. E foi a mãe de Divaldo procurar o padre da cidade a fim de celebrar, pedindo para que ele celebrasse a missa de 7º dia. E quando o padre ficou sabendo que a irmã dele tinha cometido suicídio, de pronto já foi dada a sentença de que não haveria possibilidade de celebrar a missa de 7º dia, porque a irmã dele já estava no inferno. E aí, a partir dessa colocação, nos conta Divaldo que a mãe dele nunca mais pisou na igreja, porque ela diz: mas padre, se eu, que sou mãe, que sou imperfeita, consigo perdoar a minha filha, como é que Deus, que é soberanamente justo e bom, não perdoaria um filho seu? Esse é o ponto-chave, a fim de que a gente possa reflexionar a respeito disso. Hoje a gente pode até achar que essa reflexão é muito simples e é lógica, mas durante muito tempo nós fomos atemorizados e aprisionados nessa compreensão, e isso serviu em muitos momentos de freio moral para muitos de nós. De não cometer determinado erro, porque se errasse, então essa ideologia de céu e de inferno era uma ideologia de controle social, inclusive frente aos súditos, a qual a igreja assim os submetia. E a partir dessa compreensão, tem uma passagem muito interessante, quando o Espírito Miramês, comentando essa passagem a respeito do livro Céu e Inferno, no livro Filosofia Espírita, ele traz algum esclarecimento que eu acho bem interessante. Quando ele coloca que até mesmo essa crença teve, em determinado momento, uma razão de ser. Talvez, a depender do nosso estado evolutivo, a gente precisou acreditar nisso como um freio para as nossas insensatez, para os nossos abusos, para as nossas transgressões. Mas, a partir do nosso amadurecimento intelecto-moral, são observações que já não nos cabe mais ficar aprisionado nesses tipos de compreensão e de concepção que deixa a ideia de Deus de maneira muito rasteira e superficial. E aí vamos ao Livro dos Espíritos, quando Kardec, na questão 941, problematiza um pouco a respeito desse temor da morte. A pergunta que Kardec faz à espiritualidade é a seguinte: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhe vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? E a espiritualidade responde. A resposta é bem maior, mas eu fiz só um pequeno recorte para que a gente possa refletir hoje. A espiritualidade diz o seguinte: é errado que tenham essa preocupação, mas que quereis? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Se a gente ainda tem hoje as nossas viciações mais primitivas, imagine nas nossas outras existências. E aí uma observação que eu acho interessante nessa resposta dos Espíritos é que disseram-nos que o que está na natureza constitui pecado mortal.
E o que está na natureza é o que nos torna humano. E o que está na natureza é o que está ligado aos nossos desejos mais instintivos. E o que está na natureza, por exemplo, na compreensão de sexualidade, foi uma compreensão ligada a uma relação de poder milenar. Então, imagine você desejar e achar que só o desejar já é um pecado. Qual de nós teríamos a chance de ter a salvação e de ir para o céu? Nenhum. Possivelmente nenhum de nós. Só alguns santos que vieram para cá, na condição de missionário, tirando essas almas que eram exceções, a maioria de nós estávamos enquadrados na condição de pecador, e a certeza maior seria, sim, irmos para o inferno. E aí uma observação interessante que o Miramês faz, quando ele nos diz: o medo da morte procede de variadas fontes, que por vezes desconheces. Uma delas nasce de certos compromissos assumidos quando do preparo da reencarnação e que ainda não foram totalmente cumpridos. Todavia, esse temor à morte nasce igualmente da orientação errônea dada pelos pais na crença do inferno ou fogo eterno. Enquanto o que existe realmente são regiões umbralinas para a permanência transitória do espírito equivocado ou devedor. Quando nós dizemos que Kardec veio nos libertar dessa crença aprisionante a respeito da morte, com os esclarecimentos que ele traz no livro Céu e Inferno, esse é um dado. Porque a primeira observação que se coloca é que a gente vivencia determinadas experiências que para nós espíritas denominamos de umbral, que para outras questão pode ser o nosso inferno particular, que para outros tantos é a nossa crise de consciência quando a gente chega lá do outro lado do plano da vida. Essas experiências são experiências transitórias, que quando o espírito devedor se arrepende e se reajusta à vida, querendo reparação, logo essa vivência passa. Isso é uma ideia revolucionária. E é uma ideia que se casa perfeitamente com a misericórdia de Deus. É uma ideia que vem libertar as nossas consciências desse temor milenar que muitas vezes nos revoltou diante de Deus. Como foi a experiência da mãe de Divaldo, que se revoltou contra a igreja, por não compreender e por não aceitar que esse Deus é o Deus que rege a vida. Um Deus que não perdoa, um Deus que é vingativo e um Deus que não compreende as limitações dos seus filhos. Ainda nessa compreensão, a respeito do temor da morte, Joana nos traz algumas reflexões muito interessantes, agora no livro Sendas Luminosas, no capítulo chamado Morte e Atavios. Nesse capítulo, Joana ela vai problematizar a respeito destes rituais que muitos de nós e os religiosos criaram, principalmente na Idade Média, a fim de tamponar o nosso receio do enfrentamento com relação à morte. Então, a gente exagerava nos rituais para se distanciar da presença da morte nessas experiências das perdas dos nossos familiares, de perdas de pessoas queridas de maneira geral. E ela traz algumas reflexões que eu acho bem interessante a gente problematizar, quando ela diz: as técnicas utilizadas pelos religiosos a fim de disfarçarem a presença da morte no mundo somente têm mantido a ignorância. Sem coragem de demonstrar que a vida continua, mascaram a morte com pompas desnecessárias, criando cultos destituídos de sentimentos morais. Envolveram-na em indumentárias tristes, prometendo administrar os desígnios de Deus, perdoando culpas e promovendo a felicidade àqueles cujas existências nem sempre foram pautadas na reta conduta. A morte a ninguém poupa, mas todos despertarão com os recursos morais amealhados e os serviços pelo bem realizados. Nenhum privilégio é oferecido a quem não merece a distinção. A conquista do patamar da felicidade começa durante a existência na Terra, de onde se despede o viajante. Tem inúmeras observações interessantes que Joana traz aqui.
Primeiro, ela faz uma leve crítica a essas pompas que os rituais fúnebres, inclusive de se vai comprar um caixão caro, se não vai, se a celebração será hoje em dia no excelente mortuário ou não. Existe briga familiar, gente, fazendo comparação de que a família tem ou não tem consideração ao morto a depender do preço do caixão pago. Eu não sei se na família de vocês ou desconhecidos de vocês existe essa experiência. Isso está ligado justamente a essa compreensão muito superficial a respeito dessa nossa passagem. Então, a gente, às vezes, ficava muito mais atrelados aos ritos, às pompas, ao ritual fúnebre, aos cantos e aquelas preces que muitas vezes estavam ligadas a decorebas a fim de entregar a alma ao morto à felicidade. Porque é muito comum a gente observar nessas cerimônias fúnebres é justamente o perdão das ofensas e o arrebatamento da alma para o céu. E muitas vezes nós financiamos isso, porque nós acreditávamos nisso. Olhemos a história na Idade Média, a gente pagava por isso. E acreditava que a gente poderia, sim, tirar a alma do purgatório para levar para o céu. Fazia aquela negociação para tirar do inferno e colocar no purgatório. Fizemos isso. Nessa compreensão ainda muito limitada a respeito disso. E muitas vezes, esse velório, que deveria ser também uma compreensão aprofundada de celebração da vida, não é que a gente vai estar fazendo uma festança e dando gargalhadas, mas é uma compreensão aprofundada de que aquela alma se libertou. Porque a partir da compreensão da imortalidade da alma, quando a gente de fato compreendermos isso em profundidade, e os relatos na literatura espírita muito bem colocam, a gente fica morrendo de medo de vir reencarnar, e não o contrário. O medo maior é de nascer ou renascer, e não de morrer, porque para a experiência do espírito imortal, morrer é se libertar. Morrer é fazer com que a gente saia desse corpo que é limitado, desse corpo que limita as nossas potencialidades, desse corpo que anestesia a nossa consciência, a fim de que a gente possa angariar compreensões muito mais ampliadas e aprofundadas da vida. E aí Joana, de maneira muito transparente, nos assevera que nenhum privilégio é oferecido a quem não merece distinção. Então, não é porque morreu que virou santo. O que a gente vai receber, as experiências que nós vamos vivenciar do outro lado, estará, sim, atrelado aos recursos morais que nós amealhamos enquanto estivemos aqui. Por isso, ela nos assevera que a felicidade começa durante a existência na Terra. É do que a gente faz nessa experiência, é na nossa experiência reencarnatória. Se você quer saber para onde é que você vai, não precisa, assim, vir para uma reunião mediúnica, precisar azuretar, né, a mediunidade de algum médium conhecido para saber o que é que vai acontecer do outro lado, não. Basta olhar a vida que tem hoje. Não há muito mistério. Então, a nossa felicidade, o nosso céu ou nosso inferno particular, está sendo construído a partir do agora, nessa vida que a gente está vivenciando na atual existência. E aí, outra observação interessante que o Miramês nos traz, a fim de que a gente possa compreender, né, qual é o impacto da revelação espírita frente a essas concepções. Qual é o impacto que, de fato, compreender e aceitar no íntimo a ideia de reencarnação impacta em nossas decisões, nos nossos comportamentos, na nossa vida, na nossa compreensão de vida e de morte. Porque a morte é algo extremamente necessário. Se não houvesse essa compreensão de uma existência com tempo delimitado, nós progrediríamos muito, mas muito devagar. Se a gente já progride devagar, imagine se a gente não tivesse essa compreensão de finitude. O que de fato dá sentido à vida é morrer.
O que, de fato, faz com que a gente contabilize o tempo e dizer, vamos embora trabalhar, porque o tempo está passando. Porque a velhice está chegando, porque o tempo está encurtado. É essa compreensão de finitude que faz com que a gente dê uma aceleradazinha no nosso processo de evolução espiritual. Porque imaginemos nós, com as nossas viciações e com os nossos condicionamentos, se a gente passasse 200 anos reencarnado, Deus me livre. A gente passa séculos e séculos sem conseguir perdoar. Parece que pega no tranco, um carro que pega no tranco com a maior dificuldade de desatar alguns nós muito mal resolvidos. Imagine se não houvesse esse decurso de tempo limitado, o quanto a gente estaria atrasado no nosso processo evolutivo. Por isso Deus é muito sábio, assim. A gente precisa cortar, olha, deu defeito de fábrica nessa encarnação, a pessoa empacou, não está conseguindo sair do canto, sai de cena. Sai de cena, vamos ver outra oportunidade, vamos ver outra família, vamos ver outros recursos, está reclamando mais porque nasceu no Brasil, bora dar outras experiências para dar valorização à experiência anterior. E é dessa forma em que a gente vai, é como se a morte e a vida fosse trabalhando estratégias renovadas e sábias para que acelerasse o nosso processo de evolução espiritual. Porque se a gente ficasse nessa linearidade que a gente fica, olhemos a nossa existência, às vezes a gente olha a nossa vida, já vivemos 70 anos. O que fizemos? Às vezes muito pouco. Muito pouco. Agora imagine se cada encarnação tivesse 500 anos. A gente no mesmo moído, no mesmo milindre, as mesmas reclamações, reclamando da vida que tem, as oportunidades que chegam, nunca consegue enxergar como oportunidade, sempre abraça as dificuldades, as experiências com reclamação. Deus me livre se Deus nos desse 500 anos. Estaríamos empacados no nosso processo evolutivo mais do que já estamos. Então, a experiência da morte, ela vem vitalizar o nosso ser imortal. Ela vem trazer essa noção de utilização útil do nosso tempo, delimitando as experiências de aprendizado, dizendo, olha, essa conta-gota que eu estou te dando para ver se tu aprende. Por isso que nós precisamos, ser muito gratos a essas experiências e às oportunidades que Deus nos dá de nos reencarnar. E ao Espírito Miramês coloca, a morte está cedendo lugar à vida, que é muito mais interessante. Não podemos dizer que não teve valor o medo da morte. Tudo tem uma razão de ser, e esse medo evitou muitos dissabores aos espíritos ignorantes. Porém, chegou o momento das velhas crenças modificarem seus conceitos, abraçando Jesus em espírito e em verdade. Não penseis que eu vos acusei, e aí ele traz uma citação que eu acho uma citação bem profunda, do Evangelho de João, a fim de que a gente possa, de fato, saber qual o real sentido de Jesus e do Evangelho em nossas vidas, a fim de que a gente possa compreender esses conceitos, as mudanças de conceito, de maneira mais aprofundada. Quando em João, no capítulo 5, no versículo 45, Jesus nos diz, não pensei que vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. E se brincar hoje, a gente aposta mais confiança em Moisés do que em Jesus. Jesus que vem nos dar a experiência da consolação e do amor infinito do Pai, e a gente ainda teimando em acreditar mais em Moisés do que em Jesus. O que Jesus nos passa nessa passagem é essa compreensão de libertação. E de libertação que é a verdade que nos traz. O conhecereis a verdade vos libertará, cabe perfeitamente nessa compreensão amadurecida do que é morte e do que é vida. Não nos cabe mais ficarmos aprisionados numa ideia de um Deus vingativo que vai querer que seus filhos ardam eternamente no fogo do inferno. Precisamos abraçar
a compreensão desse Deus misericordioso e amoroso que nos foi apresentado por Jesus. Porque agora a sua compreensão sobre morte e sobre vida nos liberta. Faz com que a gente deixe de se lamuriar com os nossos sentimentos e viciações no ciclo vicioso de culpa e possa assumir uma postura de responsabilidade perante a nossa própria vida. Talvez seja essa o grande mote, ou o grande salto evolutivo que a gente precise dar, a fim de que a gente deixe para trás esse passado milenar que ainda nos aprisiona tanto e assuma uma postura mais diferenciada, uma postura, inclusive, mais misericordiosa para conosco mesmo. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, em que Joana, no livro Dimensões da Verdade, faz a gente refletir, a fim de trabalhar esse trocadilho, Quem é que está vivo, quem de fato está morto, se de fato, estando encarnado, estamos vivos, ou será que os mortos, que a gente tem como mortos, vivem melhor a vida do que nós, que estamos aqui encarnados? E é nesse trocadilho que Joana traz alguns esclarecimentos bem interessantes, quando ela nos diz: e a morte não significa mais que veículo para os horizontes sem fim da vida verdadeira. Há, no entanto, que considerar mortos e mortos. Nem todos, porém, que vivem na carne estão vivos. E nem os considerados mortos são mortos. Alguns vivem, é certo, mas poucos estão vivos para a vida. Eu achei muito interessante esse trocadilho, a fim de que a gente possa compreender e o porquê do tema da palestra, não só ser temor da morte, mas temor da morte e temor da vida. Porque tem pessoas que estão encarnadas e têm medo de viver a vida que planejaram para si. Tem pessoas que estão vivas na carne, mas mortas para o espírito. Enquanto outros, como nós sabemos, e muito bem sabemos, como a exemplo de Bezerra de Menezes, que está morto para a carne e vivo, intensamente vivo, para todos nós. E esse trocadilho que Joana nos traz é a fim de que a gente reflita qual de fato é a vida que nós estamos vivendo. Será que estamos tendo a coragem de viver a vida que nós gerenciamos para essa existência? Porque estar vivo e viver plenamente não é fácil. Muitas vezes a gente está vivo e ainda está nas mesmas viciações de 3 vidas atrás, que já morreu. Porque mudar é uma experiência muito difícil. Muito difícil. Uma das experiências mais simples e mais carnais, só para que a gente possa ter uma leve ideia, deixar de fumar, deixar de beber. Condicionamento, que afeta demais o nosso organismo. É fácil. Abrir mão de uma viciação dessa é muito difícil. Agora, venhamos e convenhamos, talvez a gente tenha começado a beber e a fumar, muito pouco provável, nessa vida. E aí talvez não seja tão difícil assim. Mas se a gente é alcoólico e a gente é fumante, há sei lá quantas reencarnações, é mais fácil ou é mais difícil? É muito mais difícil. Isso a gente está falando de uma experiência corporal, física. Agora, imagine os nossos males morais, de egoísmo, de vaidade, de soberba, de poder, de orgulho. Não é fácil. Por isso que, às vezes, nós estamos encarnados e vivemos como um zumbi. Nessa imagem fantasmagórica, que a ficção gosta de explorar tanto. Somos uns zumbis, aqueles mortos-vivos que está sendo levado pelos seus instintos mais primitivos, que está sendo levado por uma cultura alienante, que está sendo levado por um consumismo desenfreado. Está vivendo? Tá, não. Muitas vezes nós estamos sendo marionetes dessa conjuntura
porque a gente não para refletir com profundidade qual a vida que, de fato, nós estamos vivendo. E lembrando dessas reflexões, nós fomos lá para o livro Espelhos da Alma, em um capítulo que a Iris Sinotti faz com que a gente reflita a respeito da nossa vida não vivida. Porque por mais que a gente não esteja vivendo a vida a qual planejamos, isso não quer dizer que essa vida não exista. Ela existe dentro de nós e na profundeza de todos os nós. Porque ninguém apaga. Muitos de nós, sei lá, ficamos anos e anos e anos encontrando os nossos pais, conseguindo essa oportunidade de vir reencarnar aqui, organizando o nosso perispírito para darmos condição de habitar um corpo, anos e anos nessa programação, criando as estratégias. Eu lembro, acho que foi na palestra de Rossandro, não lembro exatamente, foi uma palestra de Haroldo que eu estava assistindo pela internet, que ele traz o caso de Lísias, nas obras de André Luiz, em que ele fala que há 20 anos estava procurando o espírito da madrasta, porque só precisava disso para que o seu próximo projeto reencarnatório acontecesse. E ele não encontrava. Lísias já era um trabalhador assíduo na seara do bem. Devotado. E essa experiência dele é uma experiência muito rica, porque ele mesmo tinha a consciência de que a dificuldade de encontrar a madrasta no mundo espiritual para se reajustar com ela fazia parte da sua expiação. E há 20 anos ele estava à procura dela, a fim de que pudesse concluir o seu processo reencarnatório. Então, assim, não foi fácil estar aqui. Muitos de nós gravamos isso, temos isso gravado em nossa alma profundamente. Sabíamos das dificuldades que nós iríamos abraçar, dos familiares complicados que a gente precisava se reajustar, das nossas próprias encrencas pessoais que a gente ia estar aqui testando, provando. Então, não é porque eu suspendo essa minha vida que ela se extingue, não, ela está ressoando nas profundezas de minha alma. Então, a gente precisa compreender, de fato, como nós estamos vivendo essa encarnação, se ela está ou não está conectada com um projeto que nós mesmos fizemos. E eu acho interessante a gente problematizar isso. E aí eu lembro que, dando essa palestra lá em João Pessoa, uma pessoa justamente problematizou. Tá, mas assim, a gente tem a oportunidade de novo, assim. De novo, principalmente porque a gente, a partir dessa compreensão da lei da reencarnação, a gente sabe que Deus é misericordioso. Se a gente não aproveitar essa oportunidade, Ele vai nos dar outra. Recomeçar sempre nós vamos ter essa possibilidade. Mas a questão é, a gente quer pagar o preço, de esperar um novo recomeço, ou a gente vai aproveitar esse momento que nós estamos para alavancar as nossas mudanças. E precisamos abraçar a compreensão para a gente não resvalar, não dar uma rasteira em nós mesmos, botando metas lá em cima e que a gente não vai cumprir devagar e sempre, devagar e com perseverança, devagar e com força, devagar e pedindo assistência espiritual. Porque Deus sabe, os benfeitores espirituais sabem, que os processos de mudança são processos dolorosos. Mas o que a gente não pode fazer é abrir mão disso, porque a gente sabe que é por aí que a coisa precisa acontecer. Então, diante dessas considerações, sempre será nos dado a oportunidade para recomeçarmos. Mas o quão antes nós aproveitarmos essa oportunidade, melhor para todos nós. Então, essa compreensão de um planejamento reencarnatório não é no sentido de dizer a gente já tem um destino certo e traçado para essa vida. Não é assim. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, é uma lei divina. A espiritualidade superior respeita profundamente as nossas escolhas. E eu posso ter planejado tudo e chegar aqui e não fazer nada.
E eles não vão colocar, pode ter certeza, que eles não vão colocar a espiritualidade para vir nos dar uma lição de moral, no sentido de quem faz isso conosco somos nós mesmos. É a nossa consciência que lateja e diz: mocinha, foi você que se comprometeu a fazer isso. Porque não pensem que o plano reencarnatório é uma lei de punição que Deus vai fazer. Vá lá e cumpra, é seu destino. Não, são as nossas escolhas. Escolhas que são traçadas desde as nossas ações. A gente está construindo o nosso futuro, a gente já está construindo a nossa próxima encarnação hoje, a partir das escolhas e das ações que nós traçamos nessa vida. E é nessa compreensão que Joana nos coloca em O Ser Consciente, que o problema humano maior e mais urgente para ser equacionado é a própria criatura. O nosso grande objetivo nessa encarnação é o aprimoramento do nosso ser. Cada qual fará o seu dever de casa, e esse dever de casa é um dever personalizado. O que é meu não necessariamente é seu. Mas só há um objetivo. Um objetivo para todos nós. Estamos encarnados, tivemos essa oportunidade para amadurecer o nosso ser. Qual será o cumprimento da tarefa, cada qual é que fez o seu planejamento, e cada um tem a sua história muito particular a partir disso. E aí Joana nos coloca: a cada momento, podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é falência moral. Teu recomeço é síndrome da sua própria felicidade. Sempre há que se recomeçar a viver de novo. É esse o convite que Joana nos faz. Um convite de não termos medo de viver a vida que nós mesmos planejamos para a gente. Um convite de, além de não temer a morte, também não temer a nossa vida. Porque por mais que seja difícil executá-la, nós também temos toda a força e todo o poder para executá-la. Porque se nós não tivéssemos esse poder, essa tarefa não nos seria dada. Se a gente ainda não tivesse envergadura moral para executar, pode ter certeza que a espiritualidade superior teria dito assim: calma, devagar, não é para agora, deixa para a próxima. Para agora, basta isso. A gente está afobado querendo 1000 e outras. Não, ela vai só essa. Só essa está bom demais. Se você fizer essa e cumprir direitinho, a gente vai dando outra, e vai dando outra, e vai dando outra. Às vezes é que essa pequenininha a gente reclama como se fosse a cruz mais pesada do que Jesus carregou. Então, é esse o convite de recomeçar que Joana nos propõe. De encararmos a nossa vida com destemor, com coragem. Diante das dificuldades, trabalhar. E dos aperreios, trabalhar. Das lutas diárias, trabalhar. Dos nossos medos, trabalhar. E a gente vai ter muitos momentos que não vai acreditar em si, trabalhar. E que muitas vezes a dor nos será companheira, trabalhar. E diante das inúmeras dificuldades que os nossos entes queridos vai passar, trabalhar. A vida nos convida a trabalhar. E o nosso trabalho mais primoroso é o nosso próprio ser. E todos nós temos todas as condições de saber qual é o trabalho prioritário a executar. E nesse trabalho prioritário,
que é essa lapidação da nossa própria alma, a gente tem alguns instrumentos que potencializam a nossa tarefa, potencializam a nossa transformação, potencializam o nosso poder, que é o trabalho no bem. A caridade é um instrumento mais poderoso que nós temos em mãos para a nossa transformação moral e para a transformação moral da humanidade. Por isso que Jesus nos convida a nos melhorarmos trabalhando. Não é se enfurnando no mosteiro. Tem uma frase do Leonardo Boff que eu acho muito interessante, quando ele diz: quer ser santo? Se case e tenha uma família. Aonde nós vamos desenvolver a nossa humanidade é no seio das relações do dia a dia. É esse espaço onde nós vamos lapidar a nossa alma. Não é fazendo de meditação a eternidade inteira nas montanhas do Himalaia. É fazendo querendo matar vivo um parente em casa e respirar e não fazê-lo. É fazendo olhando a nossa sombra, não se apavorar com ela. É dessa forma que nós vamos buscar, a cada dia, a construção da nossa santidade. Porque a santidade não é um estado d'alma que, de repente, vai baixar aqui e eu serei outra pessoa. A santidade é uma experiência a ser construída nos desafios do nosso dia a dia, com muito trabalho. E aí eu queria finalizar com a poesia de Maria Dolores. Está no livro Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier. O nome da mensagem chama-se Mensagem da Vida. Perguntas, muitas vezes, de alma dolorida, ante as atribulações e empeços da vida, que caminho tomar? E surge tanta dor, sem que percebas de onde, que ouves somente a fé que te apoia e responde: trabalhar, trabalhar. Entretanto, não chores, não te aflinjas. A senda do progresso é de calçadas rijas, duras de atravessar. Esquece-te, prossegue e ouvirás com certeza a mensagem de luz da natureza: trabalhar, trabalhar. Fita o machado bronco e o mato inculto. Cada golpe no campo lembra insulto, mas, no mesmo lugar, o lavrador amigo e diligente traz ao solo o convite da semente: trabalhar, trabalhar. Dizem que toda fonte estimaria viver centralizada na harmonia, da nascente a sonhar. No entanto, a lei lhe pede olvidar-se de todo, e ela corre, cantando, alvará pedra e lodo, trabalhar, trabalhar. Tudo seria mágoa e tristeza no mundo, se a vida persistisse em descanso infecundo, dramatizando trevas, amargura, pesar. Por isso, cada noite espera novo dia, e o sol brada no azul a canção da alegria: trabalhar, trabalhar. Assim também, alma querida, escuta. Quem se consagra ao bem, quem constrói e quem luta, procurando o melhor a servir e esperar, bendiz todas as provas ao vencê-las, ouvindo a voz dos céus, através das estrelas: trabalhar, trabalhar. Que trabalhemos todos juntos na seara do Mestre Jesus.